Estamos chegando no final da primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O que isso significa para os reféns e para o fim da guerra? Oi, eu sou a Daphne Kleiman, mestre em Diplomacia e Conflito e coordenadora acadêmica do Hillel, e aqui na Rai TV nós vamos falar sobre geopolítica, Israel e antissemitismo. Essa primeira fase foi uma pausa da guerra para os dois lados e, para Israel, o maior benefício veio na troca de reféns. Estima-se que a cada um refém dos 33 acordados a serem libertados na primeira fase seriam trocados por, em média, 50 a 100 prisioneiros palestinos, alguns presos por crimes hediondos, outros por ofensas menos graves. Dessa primeira fase, dos 33 acordados, Israel já anunciou que 8 não estão mais vivos e que apenas seus corpos permanecem na faixa de Gaza. Um desses reféns, por exemplo, é Shlomo Mansur. A gente não sabia o destino de Shlomo, que é um sobrevivente do Holocausto e do episódio do Farhud no Oriente Médio, um massacre contra a população judaica em Bagdá, motivado pela ideologia nazista. Nós achávamos que Shlomo estava em cativeiro em Gaza, mas descobriu-se recentemente, durante essa primeira fase, que ele foi morto no dia 7 de outubro e apenas seu corpo levado. Então, nessa troca de reféns, não são todos vivos e sim com status indefinido por ambos os governos. A primeira fase da troca era para ser apenas populações vulneráveis, como mulheres e crianças, ou casos humanitários de pessoas que estavam fisicamente muito próximas da morte, como por exemplo Or Levi, que voltou com menos de 50% do peso que ele foi levado e devido à sua altura ficou todo o seu tempo de cativeiro curvado por ser mais alto que as estruturas de túneis subterrâneos que o Hamas tem na faixa de Gaza. Essa é a primeira fase, que vem a terminar a qualquer momento se o Hamas cumprir o final do acordo. A segunda fase é a mais difícil. Por quê? É uma fase mais militar do que de troca de reféns. Ela significa que Israel tem que sair completamente da faixa de Gaza e que o Hamas tem que devolver o resto das pessoas em cativeiro, muitos que são soldados da IDF ou homens de idade de serviço militar, que para o Hamas são pessoas entre aproximadamente 15 a 60 anos. Isso é muito mais difícil, porque por um lado, Israel tem que sair da faixa de Gaza e abrir de todo o seu avanço militar para vencer essa guerra e garantir que o Hamas não pudesse novamente reinstalar sua rede de terror subterrânea. Por outro lado, há vidas israelenses e judias em jogo, e Israel sempre coloca em primeiro lugar essa troca. Tanto que essa troca é muito mais benéfica para o Hamas do que para Israel, que sai totalmente de sua vantagem militar, recebe seus reféns de volta, mas em troca liberta mais de 1.000 terroristas palestinos em seu lugar. O que esse acordo significa para Israel? Significa que Israel perde quase toda a sua vantagem militar atual, porque tem que sair da faixa de Gaza e perder toda a estrutura que já havia construído durante a guerra, mas ao mesmo tempo também recebe de volta reféns e o pedaço da alma do povo israelense que tem estado em cativeiro desde o início da guerra no dia 7 de outubro. O que ele significa para o Hamas? O Hamas, supostamente, no final da fase 2, tem que desestabilizar toda a sua estrutura governamental e abrir mão da faixa de Gaza. Mas a gente sabe que isso é quase impossível de acontecer, porque o Hamas tem soberania completa da região desde 2006, quando ele destruiu o governo de coalizão entre o Hamas e o Fatah. Na realidade, o fim dessa guerra significa a vitória para Israel no sentido de que, se tudo for acordado, seus reféns vão ser retornados para casa, é a vitória para o Hamas porque ele conseguiu um ataque terrorista que atingiu o povo judeu em sua maior dimensão desde a criação do Estado e desde o Holocausto, e também vitória pela soberania que eles vão manter na faixa de Gaza, o que de certa forma mantém o status quo da região. Você tem cidades no sul reféns dos mísseis constantes do Hamas que no momento não vão ter estrutura para continuar com os ataques frequentes que a gente viu na última década, mas que em pouco tempo, devido à rede subterrânea e conexão com o Egito, vão retornar a fazer esses ataques, e Israel com seus cidadãos em casa. Se esse acordo é bom ou não, é extremamente individual e de opinião de cada um. Para mim, não é viável ter pessoas como mães, filhos e irmãos presos na faixa de Gaza, acorrentados no subsolo. Qualquer preço vale para trazê-los de volta para casa. Mas, por outro lado, nós temos um histórico de trocas de israelenses por terroristas que leva a casos como o ex-líder do Hamas, Yahya Sinwar, sendo trocado pelo soldado Gilad Shalit, que foi de uma prisão israelense de volta para a faixa de Gaza, e só assim ele conseguiu orquestrar os ataques do dia 7 de outubro. Nós temos o caso de Ahmed Yassin, o criador do Hamas, que foi libertado numa troca de terroristas palestinos
por soldados da IDF. Não é um caso simples, ele é complexo e ele é difícil não só para os israelenses, mas também para os civis palestinos que moram sobre esse regime ditatorial do Hamas sem uma perspectiva de futuro. E você, o que você acha desse acordo de cessar-fogo? Para saber mais, se inscreva aqui no canal, na Rai TV, onde a gente fala sobre geopolítica, Israel e antissemitismo.